Olá, tudo bem com vocês? Mariana Moretti aqui, sou advogada e mestranda em análise de propriedade intelectual e inovação e hoje eu quero conversar com vocês sobre patent troll. O que é isso e o que tem a ver com essa crise em torno do Covid-19 que nós estamos vivendo? Bom, patent troll é um termo originário dos Estados Unidos que designa uma empresa que não presta nenhum serviço e não faz nenhum produto e ela existe exclusivamente para processar outras que estão violando propriedade intelectual. Pois é uma empresa criada exclusivamente para adquirir direitos de propriedade intelectual e verificar no mercado, fazer um monitoramento do mercado para identificar eventuais violações. Identificada a violação à propriedade intelectual, essa empresa, chamada de patent troll, ela processa essa outra empresa na intenção de fazer um acordo. Tá? Isso acontece nos Estados Unidos porque lá o sistema judiciário é bem mais inacessível do que o nosso, porque ele é extremamente caro. Então lá é muito comum a gente ver acordos acontecendo, acordos milionários, mas as empresas ainda preferem fazer acordos extrajudiciais do que ingressar com um processo judicial. Essa falha no sistema permite a existência desse tipo de empresa que adquire as patentes e processa outras que supostamente estão violando a propriedade intelectual na intenção de realizar acordos. Pois é, aqui no Brasil, salvo o melhor juízo, eu desconheço empresas criadas exclusivamente com essa intenção. Mas nos Estados Unidos isso acontece muito, como eu já havia dito. Inclusive a Apple passou anos num processo judicial em que ela estava sendo processada por uma patent troll. E no final das contas elas fizeram acordo. Mas o processo judicial, esse tipo de negociação acontece muito nos Estados Unidos, até mesmo porque eles são exportadores de propriedade intelectual, eles investem muito em conhecimento, especialmente as empresas. O que aqui no Brasil não acontece tanto, apesar da gente ver uma evolução no sentido contrário, né, no sentido das empresas começarem a produzir conhecimento, nós não somos um grande exportador de propriedade intelectual, nós não temos tantas patentes registradas. E o nosso processo judicial, ele é mais acessível, especialmente financeiramente. Então, é muito comum entrar com um processo, depois fazer acordo ou deixar que esse processo siga, porque também as condenações não são multimilionárias. Então, é um outro sistema, é um sistema um pouco diferenciado, mas que acontece muito lá nos Estados Unidos. O que acontece principalmente, essas patent trolls, essas empresas que atuam nesse sentido, elas vão atrás de empresas que estão falindo, que estão em recuperação judicial, que estão em processo de falência e adquirem direitos de propriedade intelectual dessas empresas para poderem fazer negociação. Esse é um ponto importante aqui para o que eu vou falar agora com vocês a respeito do Covid. Acredite ou não, mas uma patent troll lá dos Estados Unidos chamada Labrador Diagnostics LLC recentemente ingressou com um processo contra uma empresa que estava fazendo testes e distribuindo esses testes para o Covid-19. Aproveitou dessa situação para processar no sentido de que haveria uma violação a uma patente de propriedade deles. A intenção, obviamente, era conseguir um acordo aqui para ganhar dinheiro. Acredite se puder, como eu disse, existem pessoas que querem se beneficiar dessa situação. De acordo com o site que eu vou deixar aqui para vocês também, essa situação foi resolvida, a gente não sabe como ela foi resolvida, mas pelo que eu entendi, foi liberado aí as pesquisas e o uso no sentido de fazer os diagnósticos e distribuir essa possibilidade, né? Mas essa patent troll, ela foi adquirida
esses direitos de propriedade intelectual foram adquiridos da massa falida de Theranos, uma empresa de Elizabeth Holmes, que foi o maior fiasco do Vale do Silício, a maior fraude do Vale do Silício. E aqui eu deixo um documentário para vocês, uma indicação de documentário que chama Theranos Out of Blood. É um documentário que está disponível na HBO e fala justamente sobre essa empresa. Mas o fato é que essa empresa entrou em falência e essa Patent Troll que eu mencionei, a Labrador Diagnostics LLC, adquiriu esses direitos de propriedade intelectual e nesse processo contra essa outra empresa que eu mencionei, que estava fazendo os testes do Covid, eles usavam justamente esses direitos de patente. Esses direitos eles já podem ser, quando eu tô falando aqui desses direitos de propriedade intelectual, já podem ser direitos já concedidos, já registrados, ou pode ser, por exemplo, uma empresa que ingressou com um pedido de patente, mas ainda não teve essa concessão final, tá? Tanto um quanto o outro, porque já existe ali uma expectativa de direito, tá? Então aqui, o que é extremamente importante a gente salientar é que existe uma falha muito grande no sistema de propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela prevê, ela dá essa exclusividade, dá um monopólio temporário para a pessoa que desenvolveu aquela pesquisa, que desenvolveu aquele conhecimento. Então, dá um monopólio temporário para quê? Para que ela possa ser recompensada financeiramente pelo tempo, pelos valores gastos e investidos, então ela vai ser compensada financeiramente. Isso também estimularia a pesquisa, o desenvolvimento e, consequentemente, as inovações. Mas aqui a gente tem uma falha grande nesse sistema, né? Porque aqui a exclusividade, ela está justamente impedindo a inovação. Então, é uma reflexão que precisa ser feita no nosso sistema de hoje, né? Até quanto essa exclusividade, até onde essa exclusividade, ela pode ser garantida quando a gente está falando aqui, por exemplo, de um interesse público maior, que é a saúde pública. Então, fica aí essa reflexão em torno de patent trolls, em torno de exclusividade, em torno dessas falhas no sistema de propriedade intelectual, especialmente nos Estados Unidos, que reflete no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.